Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos dar início a mais uma reunião na noite de hoje. Que Jesus esteja presente em cada um de nós. Sejam todos bem-vindos à nossa casa do Bezerra de Menezes. A página de hoje é do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. A página 63, tá? O título é Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pediram. Jesus, Lucas 11:13. Um Pai terrestre, não obstante o carinho cego, com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defenda a flor com espinhos. Protege a proteção útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas, assim como também nos ciclos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos. A atividade particular representa a escora ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como causalidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Então, com essa página, no noite de hoje, vamos fechar os nossos olhos, vamos levar o nosso pensamento a Jesus, ao nosso Deus, e vamos dizer assim: Senhor Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso querido Mestre, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos, Senhor, em Teu nome, para Te agradecer, Pai, toda a oportunidade que temos dado. Agradecer, Pai, pela nossa saúde, de estarmos aqui para ouvir o Teu Evangelho de amor. Senhor, abençoe a todos nós aqui presentes, abençoe os nossos irmãos ainda que estão para chegar, abençoe também, Senhor, a nossa irmã que vai trazer a palavra na noite de hoje, que ela possa, Senhor, ser nutrida pelo Teu amor e a Tua luz. E abençoe também, Senhor, a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. E também, Senhor, abençoe a toda a humanidade, Senhor, do nosso planeta. E assim, Senhor, nós te agradecemos. Mas fica sempre conosco, Senhor, dando a sua luz e o seu amor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E assim eu passo a palavra à nossa irmã Cineia, que hoje vai nos falar do Livro dos Espíritos, das questões 943 a 951, desgosto da vida e suicídio. Então, boa noite a todos.
agradeço primeiramente a Deus a oportunidade de poder estar aqui, vim caminhando com os meus próprios pés. Isso é uma bênção, né? E já é o segundo trabalho essa semana. Essa semana está uma semana para mim cheia de trabalho. Ainda segunda-feira nós estávamos lá no Jesus Maria José e hoje aqui. E se vocês prestarem atenção na página, a página tem tudo a ver com o que nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, sobre esse assunto muito importante e extremamente delicado. A página fala da bondade divina, se vocês prestarem atenção, e que o socorro chega sempre. Então, eu fiz questão de ressaltar essas palavras da página, porque nós vamos falar do suicídio. O livro que a gente tem que mostrar, porque muitos estão vendo pela primeira vez, o livro, desculpa, o meu livro está velhinho, é o Livro dos Espíritos, pergunta 943 até 951, desgosto da vida, suicídio. Por que eu digo que é um assunto extremamente importante e delicado? Porque nós sabemos que a cada dia as estatísticas nos mostram que o número de suicídios aumenta numa corrida assim desenfreada. Eu não trouxe dados estatísticos. Outro dia teve um palestrante aqui que trouxe, não sei se foi a própria Luciana, se não me engano, saiu só, tá, direitinho. Eu lembro, acho que foi a Luciana que trouxe os dados, nós ainda estávamos estudando lá, que aqui estava em obra. E é assim, assustador. Então é importante que a gente esteja atento, que a gente estude sempre e que a gente converse sempre com as outras pessoas sobre o assunto, né? De uma maneira calma, de uma maneira consciente, esclarecendo ao outro aquilo que a gente já aprendeu. Porque o que nós vamos falar hoje não é nada que a Alcinéia está falando, é o que o Livro dos Espíritos, o que a doutrina dos Espíritos nos trouxe, que não é a doutrina de Allan Kardec, tá? Foi Allan Kardec que diz, Allan Kardec codificou essa doutrina, ele foi escolhido por Jesus, mas a doutrina é de Jesus, os ensinamentos são de Jesus. E tudo isso nos chegou na hora que Jesus achou que nós tínhamos maturidade para aprender e para saber. Então, eu digo que esse tema é delicado porque ele nos toca muito o coração. Porque todos nós sabemos, ou temos alguém, podemos ter alguém na família que cometeu esse ato, ou algum vizinho, algum parente, alguém que nós gostávamos muito, e nós temos às vezes essa tristeza dentro do nosso coração. Puxa, o que ficou faltando na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa fez isso? Então nós vamos ver, de acordo com as perguntas, o que foi perguntado, que Allan Kardec perguntou aos espíritos sobre esse assunto. A pergunta 943. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Então, o assunto é desgosto da vida, suicídio. Quando a pessoa chega a cometer esse ato, algum motivo muito forte houve para que aquela pessoa cometesse aquele ato, achando, naturalmente, pela falta de esclarecimento da vida espiritual, achando que aquilo vai dar fim aos seus problemas. Que matar-se é dar fim aos problemas. E a doutrina espírita vem nos explicar que o sofrimento do suicida, ele é 1000 vezes maior. Por quê? Porque, na verdade,
nós nunca vamos conseguir nos matar. Porque a nossa vida, ela é eterna. Nós usamos temporariamente corpos físicos nas nossas existências. Então nós não temos o direito de cortar o fio da existência. Então todos nós que estamos aqui nesse momento, nós estamos tendo uma existência, né? Ele está tendo a existência, ele se chama nessa existência Mário, ela se chama nessa existência Cida, eu me chamo Alcineia, cada um tem o seu nome nessa existência, mas nós não somos. Eu não sou a Alcineia, ele não é o Mário, ela não é a Cida. Nós estamos temporariamente. Nós somos espíritos que já viemos de outras existências e que tivemos a bênção de ter novamente um corpinho físico. Para quê? Para evoluir, para fazer coisas boas, para aparar as arestas de outras existências. Por isso é que aqui diz, né, que desgosto da vida. E muitas criaturas que não têm esse conhecimento, elas se desgostam com os problemas da vida. Porque os problemas da vida realmente não são fáceis para ninguém. Mas quando a gente sabe que a gente está num planeta que não é fácil para ninguém, a gente dá força um ao outro. A gente ora, a gente estuda, a gente procura uma ação no bem, não é, Rogério? E aí a gente vai encontrando a força. A gente passa uma mensagenzinha para o outro. Força, amiga! Tudo vai se melhorar, vai resolver. Isso é a nossa sustentação. Então nós não temos, na verdade, os espíritos nos dizem aqui, disseram para Kardec, que nós não temos o direito de nos matar. Por quê? Nós só vamos complicar a nossa vida. Só complicar. E complicar, não sabemos o número de vezes. Primeiro, que nós não vamos morrer. Segundo, que quando não é uma morte, um desencarne natural, não é natural, não foi chegada a hora, nós vamos ficar presos ali. Já é um grande sofrimento. E com uma consciência pesada de arrependimento. Isso são os espíritos que se suicidaram, dizem através da literatura espírita, tem o martírio dos suicidas, depoimento de vários suicidas e outros livros que nos esclarecem a respeito. É um sofrimento inenarrável. Veja bem, não dá para narrar. Então, é para nós pensarmos. Porque cada um pode ser acometido por uma ideia dessa. Ah, não, eu nunca vou pensar isso. Eu frequento a casa espírita, eu leio o Evangelho. Todos nós podemos ser acometidos por um pensamento desse tipo. E nós temos que ter muito cuidado. Porque nós não vamos morrer. Nós só vamos complicar a vida. E o que acontece também, seguindo aqui? O que causa esse desgosto da vida? Já que problema todo mundo tem. Só muda o número da casa, o bairro, o endereço. Para aquele que usa das suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido. Porque os Espíritos disseram que o desgosto da vida é um efeito de ociosidade. Pode ser um efeito de ociosidade. E aquele que procura um trabalho, a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Quando nós temos essa visão, que a nossa vida é uma passagem,
e que nós teremos problemas até o final, probleminhas e problemões, né? Existem vários tipos de problema. Tem probleminha, tem problema, tem problemão. E nós teremos todos eles. Mas quando nós nos conscientizamos de que é uma passagem e que vai passar, e que nós procuramos coisas boas para fazer e trabalhar, nós vamos ter uma sustentação, uma força, e vamos, digo mais, ainda encontrar uma alegria sadia que a gente encontra quando a gente está no trabalho do bem, que deve ser a nossa meta. Mas a maioria, vamos seguindo com as perguntinhas, a gente só vai acrescentando, a maioria das criaturas ainda na Terra vivem dormindo, um soninho da ilusão do que é a vida. O que é a vida? Para que eu reencarnei? Para comer, beber, dormir, ir à festa, fazer sexo, envelhecer e um dia desencarnar. É esse o objetivo da nossa vida? Não. Isso faz parte da nossa vida material, mas não é o objetivo. Quando a gente reencarna, que a gente tem essa oportunidade, que os espíritos torcem pela gente, eles dizem: vai, aproveita a tua oportunidade, cresce mais um pouquinho, faz o bem, seja paciente, faz as pazes com aquele que você vai estar lá, não é? Então, às vezes, as criaturas vêm, a maioria de nós, vem, sofre, tem um casamento, às vezes, difícil, ou tem uma viuvez muito cedo, fica com criancinha pequena, é um sofrimento, não é? Às vezes, um familiarzinho muito querido fica doente, a criatura tem que cuidar daquele familiar muitos anos. São provas e expiações. E nós viemos aqui para um mundo de provas e expiações para ter uma vida de refresco? Não. Temos que ter os momentos bons? Temos. Da nossa distração, não é? Temos que ter o momento de estar em contato com outras pessoas, temos que ter o momento de ir na festinha do aniversário, isso tudo faz parte, mas a nossa vida não é um divertimento, é algo muito mais profundo, quando nós amadurecemos e vemos o sentido espiritual da nossa vida. E a pergunta 944 diz assim: tem o homem aqui é o ser humano, tá? Nós aqui estamos mulheres, homens, mas nós somos espíritos. E a gente troca de roupa, tá? Numa próxima existência, eu posso estar homem, quem está homem pode encarnar num corpinho de mulher, de acordo com as necessidades que vai precisar. Somos espíritos. Então aqui o homem que ele disse é o espírito. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Tem o homem o direito de dizer: eu vou me matar. Eu não vou aguentar isso aí, vou me matar. Aí vamos ver o que os espíritos disseram. Não temos. Só a Deus assiste esse direito. Quando nós encarnamos, temos o dia que nós chegamos, né? Mamãe, papai formou lá nosso corpinho, a gente chegou. E papai do céu sabe o dia que nós vamos retornar. Se a gente não antecipar, também existe a antecipação, que a gente vai falar daqui a pouco. Nós temos o dia de retornar, de uma maneira correta. Tirar a própria vida, seja de que meio for, você está antecipando a sua volta. Isso vai gerar uma série de problemas graves. Então vamos ver. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então o suicídio é uma transgressão à lei divina. Porque Deus nos dá a vida para sempre.
E nós vamos tendo as existências. Se matar, você corta o fio da existência. Você corta a existência, mas não corta a vida. Não corta a vida. Então, é bobagem. Devemos tirar sempre os pensamentos que cheguem à nossa cabeça a esse respeito e também aconselhar os outros. É nosso dever, quando nós aprendemos. Se chegar alguém, colega de trabalho, alguém da família com essa ideia, tirar imediatamente. Olha, tire esses pensamentos da cabeça. Você não vai conseguir se matar. Uma vez o meu filho falou assim para mim: eu vou me matar, porque minha vida está sem sentido. Eu falei: olha, eu aconselho você a não fazer isso não. Sabe por quê? Tu vai multiplicar esses problemas todos que você tem. Vai aumentar a quantidade. E tu não vai morrer. Tu só vai causar tristeza nos outros, tristeza em você mesmo e complicar tua próxima existência. Porque você vai lesar o seu perispírito e numa próxima existência você vai vir não com um corpinho saudável, bonitinho que você tem. Você vai vir com um problema sério no corpo físico. Pensa bem. Estuda o Evangelho, aqui no Livro dos Espíritos, e tira essas ideias da cabeça. Ideias de gente boba. Falei assim que eu estava falando com meu filho. E é assim que a gente tem que falar mesmo. É assim que nós temos que falar. Chamar mesmo sério, porque o assunto é sério. Não é sempre voluntário o suicídio? Aqui ele está perguntando se aquele que se mata é sempre por uma vontade. E veja bem o que os espíritos responderam. Aí há uma outra coisa para nós refletirmos. O louco que se mata não sabe o que faz. Existe perante a lei divina o alívio para aquele que cometeu aquele ato em tremenda perturbação ou em loucura. Ele não estava normal das suas faculdades mentais e ele comete esse ato. Aí há um paliativo divino para aquela criatura que vai responder por isso também. Nós sabemos, através dos livros misericordiosos que chegam da espiritualidade para nós, que existe na espiritualidade a colônia de Maria, que atende a esses irmãozinhos. Maria de Nazaré é tão iluminada, tão bondosa, a gente não consegue entender essa bondade, que ela pediu para cuidar desses espíritos. Então tem a colônia que ela cuida da reabilitação desses espíritos que chegam à espiritualidade dessa forma. Tá? Por quê? A bondade do Pai é imensa. E nós nunca estaremos desamparados. Nem os suicidas estão desamparados. Mas, graças a Deus, nós temos a doutrina para nos esclarecer e para esclarecer os outros. Porque nós temos que ser multiplicadores no mundo das coisas boas. 945. Que se deve pensar no suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Kardec ainda foi insistente. Ele foi insistindo nessa pergunta do desgosto da vida. E olha o que os espíritos responderam. Insensatos. Desgosto da vida, por quê? Se há tanto bem a fazer. Insensatos. Por que não trabalhavam? Porque em vez de ficarmos em casa pensando na tristeza, com a cabecinha no travesseiro, não vamos procurar algo de bom para fazer. Uma boa leitura, ir visitar alguém, já fazer o planejamento para ir visitar alguém que está precisando, bolar uma
coisa boa para fazer, para distribuir, né? Para alguém que está precisando lá na rua, um alimento. Quanta coisa o mundo espera de nós. E nós, às vezes, ficamos deitados nas nossas caminhas, achando que o nosso problema é desse tamanho. O da humanidade, não. Mas o nosso é desse tamanho. Então, os Espíritos disseram, insensatos, procure o que fazer, que nós não vamos pensar ter essas ideias. Ah, gente, não sou eu que estou falando isso não, eu dos Espíritos, gente. A pergunta, a existência não lhes teria sido tão pesada. Então os Espíritos dizem aqui, que se nós trabalhássemos, não é só o trabalho da vida social, não é só o trabalho da vida social, o trabalho de carpinteiro, o trabalho de cuidadora, o trabalho de marceneiro, o trabalho de professor, não é só esse trabalho não. É o trabalho assistencial do bem. Quando a gente já sai desse nível de só trabalhar para ganhar o dinheirinho, e a gente quer trabalhar também para ganhar benesses divinas para o nosso espírito. Quando a gente começa a se preocupar com esse tipo de trabalho, a vida tem um outro sentido, muito mais bonito. Podem ter certeza disso que a gente está falando. Por exemplo, nós temos manhãs aqui, na terça-feira, que são manhãs tão boas, tem tanto a fazer, né? A gente trabalha ajudando ali nas roupas que chegam de doação, vendo que serve, arrumando. Outros trabalham na obra da casa, outros trabalham fazendo a comidinha para quem vai ficar o dia inteiro trabalhando. E esse trabalho não é um trabalho de remuneração de dinheiro, mas a gente sai daqui leve. Aí chega em casa, faz um almoço, dorme. É uma felicidade tão grande. Puxa, eu fui trabalhar. Mas eu não fui trabalhar para ganhar dinheiro para comprar roupa. Eu fui trabalhar para ser útil. Fui trabalhar para ser útil lá na casa de Bezerra de Menezes. Então, trabalho tem assim, para a gente se alegrar. Trabalho no bem. A 946 diz assim: e do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias e as decepções deste mundo. Quando o objetivo é fugir da vida, porque a pessoa não quer sofrer, a pessoa acha que tudo que lhe acontece é de mal, lhe faz mal, aquilo não deveria ter acontecido, é uma grande decepção, então ela quer fugir da vida. Primeiro, que não vai adiantar, né? Porque ela não vai fugir, ela vai multiplicar toda essa tristeza que ela poderia ter resolvido aqui. E os espíritos disseram assim: pobres espíritos. Gente, nós fomos chamados de pobres espíritos, se pensarmos dessa forma, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Porque as nossas existências, elas são existências sofridas, mas são existências necessárias. Ninguém passa pela prova que não precisava passar. Deus ajuda aos que sofrem. Deus nos ajuda sempre, intercede sempre, mas e não aos que carecem de energia e de coragem. Mas aqueles que não têm coragem e não têm energia para encarar os desafios da vida, fica difícil de Deus ajudar. Não é verdade? Não tem energia, não tem coragem para enfrentar os desafios, aí vai ficar difícil. Agora, quando nós sofremos e temos a coragem de trabalhar, a coragem de orar, a coragem de ajudarmos uns aos outros, nós sempre somos muito ajudados. As tribulações da vida são provas ou expiações. Então nós sabemos que nós vivemos num mundo de expiações
e de provas. Então, o que nós vamos ter aqui? Prova e expiação. A expiação é mais dolorosa e a prova são provas. Aquelas situações que nós vamos ter que passar mesmo difíceis, que nós vamos ter que resolver a cada dia. A cada semana a gente vai ter que resolver aquelas provas. Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Eu sei que aqui é difícil para nós ainda nesse estágio evolutivo não se queixar. Nós nos queixamos, não é? Nós nos queixamos. Às vezes nós chegamos à casa espírita, a gente conversa, bate um papinho, né? A Cida, outra colega, e a gente fala um pouquinho daquilo que está passando. E é um desabafo. A gente precisa desabafar. Até porque não desabafar, dar uma de forte. Eu sou forte. Eu não preciso falar nada para ninguém do que eu sofro. Isso é um perigo. Ou então diz assim: eu não quero que ninguém saiba da minha vida. Isso é orgulho. Isso é orgulho. O que tem o outro saber da nossa vida? Um pouquinho. Né? Aquele que sabe da vida um pouquinho do outro. Tá? Nós não somos um pouquinho, não. No desejo de Menezes, não. Mas a gente sabe um pouquinho da vida um do outro. E quando um está triste, o outro chega e fala: ó, tenho que te dar um abraço, que eu sei que você hoje não está legal. Olha como é que o outro sente. Isso chama-se solidariedade. Então nós não temos que ter esse orgulho. Não vou contar nada para ninguém. Conta sim. Aqui na nossa casa nós temos um atendimento fraterno. Se algum dia alguém tiver com o coração muito aflito, vem aqui um pouquinho antes da reunião e fala: olha, eu quero conversar com alguém. Essa conversa, ela vai ser em particular, não vai ser na frente das outras pessoas, vai ser uma pessoa preparada para atender. A pessoa não vai te dar solução, mas ela vai te orientar a te acalmar de acordo com os ensinamentos da doutrina. Não é que o centro espírita, no atendimento fraterno, dá solução para a vida do outro, mas ele orienta o outro como agir de acordo com a doutrina, a orar, a se acalmar. Então aqui a gente tem esse socorro, tá? E as pessoas que atendem, elas estão preparadas para isso, porque é preciso dividir. Na nossa casa, às vezes, a gente não observa o outro que está calado. A gente precisa observar. Se estiver muito calado, cuidado. Vai lá e pergunta: o que você tem? Que você está tão calado hoje? Algum problema? Sai dali, vamos conversar. Entendeu? O colega que passa uma mensagem para a gente: olha, eu estou muito triste, vamos conversar. Quer que eu vá aí? Quer que eu vá aí agora? É assim que a gente tem que agir. Uns com os outros, para que o número dos suicídios diminua. Tá? Continuando aqui. O acaso ou a fortuna, para discernir a linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Então, as criaturas que suportam as suas vicissitudes com coragem, elas têm muita ajuda da espiritualidade. E às vezes a pessoa, ela é rica, ela tem fortuna e nem por isso ela é feliz. Porque as pessoas ricas, as pessoas que têm fortuna, elas também suicidam. Aí a gente diz assim: ué, mas ela tinha tudo. Mas o que é esse tudo? Será que esse tudo é poder viajar de um continente a outro a hora que eu quero? Porque a fortuna facilita isso, né? Eu quero sair daqui, quero ir para a Austrália. Se tiver muito dinheiro, você vai na hora. Então, mas será que isso traz a alegria existencial? Nada disso. Por que não traz?
Aí muitos poderão perguntar assim, mas por que, Alcineia, que a riqueza não traz essa felicidade? Porque nós somos seres espirituais. Então, haverá sempre um vazio se nós só vivermos para as coisas materiais. Haverá sempre um vazio, porque nós somos seres espirituais. Quando nós dormimos, nós temos uma liberdade, um pouquinho de liberdade. Nós vamos ao mundo espiritual todo dia, um pouquinho, às vezes por aqui mesmo, de acordo com como foram os pensamentos do dia. Mas se o dia foi proveitoso, se o dia você fez coisas boas, você vai ter com seus mentores, vai se aurir de forças para acordar no dia seguinte e ter a coragem de agradecer a Deus. Porque apesar de tudo, nós temos que ser gratos a Deus. Com a coluna doendo, a perna doendo, a cabeça doendo, cheio de problema, mas a gente tem que agradecer a Deus. A bênção do dia seguinte. Tá? Continuando aqui, que é uma subpergunta. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato, quer dizer, quando alguém induz alguém ao suicídio, muitos poderão dizer assim, mas como que uma pessoa vai induzir a outra ao suicídio? Induz. Dependendo dos nossos atos com os nossos irmãos, nós podemos induzir uma pessoa ao suicídio. Uma palavra errada, no momento errado, você pode induzir alguém que não tenha uma fortaleza espiritual a cometer um ato de suicídio. E aí o que acontece? Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato sofrerão as consequências de tal proceder? A pessoa não se matou, mas induziu o outro. Olha que os espíritos responderam. Esses, ai deles, responderão como por um assassino. Induzir o outro ao suicídio é como se tivesse assassinado o outro. Porque tem espíritos de muita fragilidade. Tem criaturas que são frágeis, espiritualmente frágeis. E que nós temos que ter cuidado no trato com essas pessoas. Tem outras que já fortificaram o seu espírito. Então não é qualquer coisa que incomoda, que aborrece. Já tem um espírito mais forte. Mas tem criaturas que são muito frágeis. Então a criatura vem contar um problema para a gente. E a gente, em vez de animar aquela pessoa, dizer que aquilo vai passar, a gente ajuda a afogar aquela pessoa no poço. É isso mesmo. Se eu fosse você, eu largava tudo. Isso aí é para não ter coragem para nada mesmo. Não é assim que nós devemos proceder. Como espíritas e como cristãos, nós temos sempre que animar o outro. 947. Pode ser considerado suicida aquele que a braços com a maior penúria se deixa morrer de fome? Aquelas criaturas que não têm muitas oportunidades de um trabalho mais nobre e elas se deixam morrer de fome. É isso aqui que está perguntando. Aí vamos ver o que os espíritos responderam. É um suicídio. Mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro, porque Deus sempre ajuda as criaturas a sair do atoleiro, para aquele que quer trabalhar. Então, a oportunidade sempre vai surgir. Às vezes a pessoa está sem emprego, não tem nada, mas apareceu um servicinho aqui,
Ou ela teve a ideia de fazer uns sanduíches e sair para vender, ou de comprar uma bala e sair para vender, ela vai ganhar algum. Ela tem que ter coragem para sair desse atoleiro. Muitas criaturas, por orgulho, por não querer qualquer trabalho, ela chega até o ato de morrer, né? Até de fome, porque ela não quis qualquer tarefa, qualquer trabalho. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho de não querer fazer qualquer tarefa. Quero dizer, se for quais homens em que o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Então, às vezes, a criatura tinha uma posição social, um trabalho que lhe dava aquela posição, perdeu, e ela não quer mais fazer nada, tipo de trabalho nenhum, por orgulho. Não haverá mil vezes mais grandeza a dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim que precisais dele. Então, nós não devemos ter essa preocupação com o que o mundo vai pensar de mim se eu tiver que vender uma bala ali no calçadão. Quero saber o que o mundo vai pensar. Eu vou botar a minha caixinha de bala, vou vender e vou ganhar o meu dinheirinho. O que importa quem passar e me ver vendendo bala? O que importa se alguém passar e nos ver vendendo um sanduíche na rua? Qual é o problema? Isso é coragem. Isso é demonstração de coragem, de energia e de coragem. A esse Deus ajuda em muito. Continuando. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Então eu sacrifico minha vida, não faço nada para ganhar algum dinheiro para me sustentar, para suprir a minha fome, porque eu tenho vergonha do outro me ver naquele tipo de trabalho. É pobreza de espírito. É pobreza, é se preocupar demais com a opinião do que o outro vai pensar. E não estar preocupado com a sua própria vida, com o seu próprio suprimento. Então Deus nos dá sempre as condições. Aqui está mostrando que Deus nos dá sempre as condições da gente sair daquele atoleiro e não pensar em suicidar-se. Tá? Jamais. Esse pensamento é para jamais estar rondando a nossa cabeça. E se por acaso chegar, entrarmos logo em prece. É isso que está acontecendo. Vou entrar em prece. Vou entrar em prece, que isso aí não está bom. Não é? 948. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à verdade de uma ação má. É o seguinte, gente. Por exemplo, a pessoa cometeu uma ação que perante a sociedade é uma vergonha. Uma vergonha perante a sociedade, perante a hipocrisia da sociedade. Aí aquela pessoa, com vergonha daquele ato que ela cometeu, ela vai e comete suicídio. Como é que fica isso? Vamos ver o que os espíritos responderam. A criatura procurou o suicídio para escapar à verdade de uma ação má. Ficou envergonhado com o ato que cometeu. O suicídio não apaga a falta. Aquela falta, se a pessoa cometeu uma falta, que foi uma vergonha, o fato da pessoa suicidar não vai apagar. Primeiro, até porque ela não vai morrer. A falta vai continuar. Então, veja bem, ao contrário,
em vez de uma, haverá duas faltas. Haverá a falta da vergonha que a pessoa cometeu e haverá a falta do suicídio. Então, vejam bem, o suicídio só aumenta o problema do espírito. Só aumenta, não resolve. E a gente vê a cada dia as pessoas dando cabo das suas vidinhas. As estatísticas estão aumentando muito. É por isso que esse assunto é muito importante de ser comentado. E que a gente comente com as outras pessoas também, com a vizinhança, mas no sentido bom, no sentido de fazer com que as criaturas vejam que não se deve cometer. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Então veja bem, Deus, na sua infinita misericórdia, é que vai nos julgar. Então ele pode até abrandar aquela nossa falta, se houve um arrependimento sincero da nossa parte. Aquela falta pode ser abrandada, porque há mil maneiras da gente consertar aquilo que a gente escandalhou. Nós teremos oportunidades mil de consertar o que nós escangalhamos, o que nós temos escangalhado ao longo das nossas existências. Essa oportunidade dessa existência já é uma oportunidade de conserto, que a gente não pode perder essa chance. 949. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Novamente. Vergonha. Um pai, vamos colocar um exemplo assim. Uma vez eu ouvi dizer que um senhor suicidou-se porque a dívida dele era grande demais. Dívida mesmo, dívida de dinheiro. Ele ficou devendo muito a uma instituição, a um banco, eu não sei. E ele não aguentou com aquilo perante a família. E ele cometeu esse ato. É isso que está falando aqui. Aquela vergonha perante os filhos, tá? De ter cometido aquela dívida, uma outra coisa qualquer, a pessoa vai e comete suicídio. Então vamos lá. O que assim procede não faz bem, mas como pensa que o faz, Deus leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe. Ele está pensando que ele está fazendo um bem para a família dele. A intenção lhe apelou à falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Então veja bem, em momento nenhum os espíritos disseram, deram alívio sobre isso. O suicídio é sempre uma falta grave aos nossos espíritos. Será sempre. Será sempre. Tá? Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e deixará de haver desses suicídios. A nossa sociedade ainda é muito preconceituosa em relação a tudo. E muitas pessoas cometem suicídio, às vezes, por vergonha. Muitas pessoas cometem até suicídio por não assumir a sua preferência sexual. Eu tive um grande amigo, quando eu era jovem, que ele, graças a Deus, ele não cometeu suicídio. Ele era um homem alto, de aparência, e ele era homossexual, de uma família grande, mas ele não aceitava. Dentro dele, ele não aceitava.
E todas as vezes que nós encontrávamos com ele chorava. Até que ele pensou em suicidar-se e tudo, mas ele fez um tratamento psiquiátrico ótimo. E depois dali ele seguiu a vida dele. Por quê? A família era grande, não tinha ninguém homossexual e ele era homossexual. Embora a aparência era de um homem, que não tinha aparência nenhuma de afeminado. Mas ele não aceitava. Então ele, quando fez o tratamento psiquiátrico, a família aceitou numa boa. E ele vive até hoje. Graças a Deus. Então, às vezes, os suicídios acontecem até por esses motivos. Tá, gente? Da sociedade, o que a sociedade vai dizer? Preocupação, o que a sociedade vai dizer? Continuando. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à verdade de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens. Gente, acho que eu não estava aqui não. Agora me perdi, desculpem. Desculpem mesmo. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Olha só. Outra loucura. Então, os espíritos estão mesmo puxando a nossa orelha. Outra loucura. Que façam bem, e mais perto estará de lá chegar. Em vez de querer se matar para chegar a uma vida melhor, faz o bem todo dia, que vai chegar melhor lá. Matando-se, retarda a sua entrada no mundo melhor, e terá que pedir que lhe seja permitido voltar, para concluir a vida, a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Então nós não vamos ser felizes lá na espiritualidade se matando. Jamais. Nós não vamos para um bom lugar. Nós sabemos disso. 951. É até aqui. Não é às vezes meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar a de outrem, ou ser útil aos seus semelhantes? Aquele que se mata para salvar a vida de uma outra pessoa. Uma outra questão. Vamos ver o que os Espíritos nos ensinam. Cida, já estou terminando. Isso é sublime, conforme a intenção. Veja bem. E em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Então veja bem o que os Espíritos disseram aqui. Mas depende da intenção. E será que a intenção realmente é uma intenção verdadeira? Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil. Se não for para utilidade, não faça isso. Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não pode ver de bom grado se tem o orgulho amanchado. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício. E não raro, quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Então, isso aqui é uma coisa muito preocupante, porque você tem que saber que a nossa vida, ela é responsabilidade nossa. A vida do outro, responsabilidade do outro. A casa que a pessoa vai se sacrificar para salvar o outro. Mas aqui os Espíritos dizem, será meritório? Será que aquela intenção realmente é boa? Então, nós temos que estar alertos a isso também. Todo sacrifício que o homem faça, não sei se vai dar tempo de ver, Cielo. Todo sacrifício que o homem faça, à custa da sua própria felicidade, é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus. Vou fazer um sacrifício para a felicidade ali de alguém, porque resulta da prática da lei de caridade. Mas há limite para isso também, tá? Há limite. Eu não posso, em nome da caridade,
sacrificar a minha vida. Ora, sendo a vida o bem terreno, a que maior apreço dá ao homem, não comete atentado que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes. Tudo bem, cumpre um sacrifício. Mas, antes de o cumprir, deve refletir sobre se sua vida não será mais útil do que sua morte. Olha bem. Será que esse sacrifício vai trazer mais benefício do que a criatura ficando viva na existência, preservando a sua existência? Ela poderá fazer mais coisas. Tá? Então isso tudo tem que ser, os Espíritos nos trouxeram para que a gente estude e reflita, tá? Sobre esse tema extremamente delicado. Eu acho assim um tema triste, mas que deve ser abordado sempre. Por quê? O que nós estamos vendo aí está muito triste. Até as criancinhas estão cometendo suicídio, jovens cometendo suicídio, todas as idades. E isso é uma coisa muito séria, tá? Nesse momento de transição, que as pessoas poderiam aproveitar para fazer a diferença no mundo, elas estão indo embora antes da hora. Estão indo embora para o sofrimento. Para querer ir para o sofrimento. Por quê? Não tem esclarecimento doutrinário. Muitas criaturas não têm. Então, quando a gente não tem o Cristo, quando a gente não tem os ensinamentos de Jesus na nossa vida, tudo fica mais difícil. Tudo se torna mais difícil. E às vezes nos leva ao desespero. Por isso que a doutrina e a religiosidade, estar com Jesus, estudando Jesus, é muito importante nas nossas vidas. Porque é isso que nos faz levantar a cada dia, para viver aquele dia da melhor maneira possível. E não esquecendo de que nós vivemos, não é num mundo ditoso, nós vivemos num mundo de expiação e de prova. Então, os nossos problemas, eles fazem parte da nossa existência. Os problemas do outro fazem parte da existência do outro. Mas não é por isso que nós vamos deixar de ser solidários uns com os outros. Por que todas as casas espíritas estudam esse assunto? Porque chega, às vezes, até um irmão para assistir aquela reunião, está vindo pela primeira vez à casa espírita e ele estava com isso na cabeça. E ele ouve, não de Alcinéia, de outras pessoas, aquele estudo sobre aquele assunto. E ele com certeza muda a sua ideia. Então, que nós sejamos esses multiplicadores, que a gente aprenda a esquecer umas páginas lindas. Não tem umas páginas lindas? Fala sobre o suicídio, sobre o amor, sobre tudo de bom. Vamos esquecer essas páginas no banco, no caixa eletrônico. De vez em quando a gente esquece lá, essa página. Você vai lá no eletrônico, esqueci aquela página. É bom a gente fazer isso, sabe? Porque às vezes atrás da gente vem alguém que olhou aquilo ali, pegou aquela página e viu. Então a gente tem que começar a fazer essas ações. Ou esquecer um livrinho pequenininho, escrito assim, ânimo. Eu vou comprar esse livrinho para esquecer em algum lugar. A gente pode fazer isso. E nós estaremos assim, colaborando com certeza com alguém. Alguém vai pegar. Alguém vai ler.
Então, nós temos que ser esses multiplicadores, tá, gente? A gente não pode vir à casa espírita, porque quando eu estou sentada aí, que eu adoro assistir as pessoas falando, eu procuro internalizar aquilo que eu ouço. Então, outro dia a Cristina esteve aqui, a Cristina esteve aqui e falou da aguinha do cachorro. Eu fui para casa, que ela coloca lá no portão, e aquilo ficou internalizado em mim. Eu falei, que legal que a Cristina faz. Amanhã eu vou botar essa cambuquinha lá fora, com água. Então eu aprendi com a Cristina, os ensinamentos que ela trouxe da doutrina. Então a gente tem que multiplicar, porque não adianta a gente vir, ouve, entra aqui, sai aqui, e não faz mais nada. Então vamos pensar mais nesse assunto com muito carinho, tá? Porque o mundo está precisando da nossa palavra sobre isso. Está muito sério a situação. Então que Jesus nos ilumine sempre. E assim agradecendo a nossa irmã Cineia por esses 30 anos de hoje. Que Jesus te abençoe hoje e sempre, irmão. Vamos passar para os momentos dos recados. Segundas e quartas-feiras nós temos a nossa reunião pública das 20 horas, presencial. E segunda-feira, no dia 8, quem vem nos falar é Ricardo Rodrigues, do Centro Espírita União e Caridade. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. E o tema é: a felicidade não é deste mundo. Terça-feira nós temos tudo sistematizado da doutrina espírita pelo Skype. Quinta-feira nós temos estudo às 20 horas aqui na nossa casa, o Evangelho segundo o Espiritismo. No sábado nós temos às 15h30 a evangelização, a juventude, a reunião da família, e às 18 horas nós temos estudo também sistematizado da doutrina espírita. Então estão todos convidados para os nossos estudos. E avisando também, nós temos um aviso muito importante, que no dia 21 de abril, nós teremos um almoço fraterno em nossa casa. Nós já estamos vendendo o convite antecipado, tá? Então esperamos a presença de todos, de vocês, tá? E na frente, lá na mesa, lá nós temos uma lista de doação. Não é obrigado, mas quem puder, tá? Fazer a doação, é só botar o nomezinho lá na lista e no dia 21, trazer um prato pronto, um doce, né? Um bolo, quem puder ajudar, não é obrigatório, tá bom? Então nós vamos passar para o momento da nossa prece. E logo após a prece nós vamos fazer então o mistério do passe, aquelas pessoas que sentirem que estão tomando passe, que nos julgar, vai ter sempre uma pessoa que vai encaminhar vocês para a sala do passe. Vou convidar o nosso irmão Ronaldo para fazer a nossa prece final. Agradecemos a presença de todos, agradecemos a presença das pessoas que vieram pela primeira vez, que sejam bem-vindas, que se sinta abraçada por todos os trabalhadores da nossa casa. E volte sempre. Boa noite a todos. Vamos unir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para conversar com o nosso Deus, nosso Pai Criador. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, de amor, de bondade e de misericórdia. Aqui estamos, teus filhos, criaturas ainda ignorantes dos seus deveres e de suas obrigações, mas que através desta doutrina que abraçamos com o coração, começa a tomar vulto em nosso ser o nosso sentimento de responsabilidade. E é dentro desse sentimento, Senhor, que ao elevarmos os nossos pensamentos em prece a Ti, agradecidos por estarmos aqui esta noite, bebendo desses ensinos que hão de nos fortalecer a fé,
e a postura na vida, que queremos te suplicar por aqueles que não tiveram a coragem de enfrentar e resolver os seus problemas e que procuraram um caminho ilusório da fuga dos seus problemas. Que a luz do teu amor possa envolvê-los a todos, fazendo com que entendam que o seu ato foi um agravo ante as tuas leis. Que entendam, Senhor, que por causa disso precisam ressarcir todo o trabalho que a eles foi confiado. Queremos te suplicar por aqueles que, direta ou indiretamente, levaram essas pessoas a praticar esse ato de fuga da vida corporal. Que possam eles entender que na sua responsabilidade está o sentimento de fraternidade e de união que deve vigir nos corações humanos. E queremos te suplicar por todos aqueles que não têm a oportunidade de ter trazido o seu nome a uma casa religiosa, que seja lembrado numa prece e de estar em penúria no mundo espiritual. Para todos, Senhor, suplicamos a tua misericórdia e a tua bondade. E para nós, te suplicamos o estímulo da fé, para que ao sairmos daqui, possamos colocar em prática os ensinos que nos foram ministrados e possamos servindo àqueles que tu colocaram em nossos caminhos. Que sejamos nós os candidatos à tua seara de amor e de luz. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz.